Recentemente eu vi um vídeo de um rapaz muito inteligente que dizia que depois dos 100 mil tudo fica mais fácil, que os 100 mil reais é um número mágico. Então eu resolvi pesquisar um pouco mais a fundo e o que eu encontrei pode te surpreender. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você entender se depois dos 100 mil tudo fica realmente mais fácil ou se isso é uma grande mentira. Bem, o primeiro ponto é o seguinte: essa citação ela é atribuída a Charlie Munger e ela é bastante conhecida. Entretanto, não tem um registro oficial com data exata em discursos, livros ou entrevistas formais. No entanto, ela aparece amplamente referenciada por investidores e autores ao longo dos anos. Então, muito provavelmente você já ouviu de algum youtuber que depois dos 100 mil tudo começa a fluir bem mais, porque em relação ao aporte da maioria das pessoas, realmente atingir essa marca é difícil. E existe um vídeo muito bacana e existe um vídeo muito interessante do Bruno Perini, que ele cita isso, e eu tenho apenas alguns adendos, alguns comentários a fazer acerca desse vídeo, mas que não invalidam o conteúdo do Bruno, e que, por sinal, é um excelente vídeo esse daqui. Então, o que é que acontece? Munger diz que os primeiros 100 mil são uma porcaria, porque é difícil de atingir, mas você tem que fazer. Não importa o que você tenha que fazer, se isso significa andar por aí e não comer nada que não tenha sido comprado com um cupom de desconto, o que interessa é você encontrar um jeito de colocar as mãos nos 100 mil. E depois disso, você pode diminuir um pouco o ritmo. Esse 100 mil aqui, na época que ele mencionou, ele cita 100 mil dólares, entretanto, a gente pode interpretar para 100 mil reais, porque no nominal é praticamente a mesma coisa, cada um em sua realidade. Afinal, 100 mil para o americano é quase tão difícil quanto 100 mil para o brasileiro atingir. E essa citação ela aparece no livro Done Right, Behind the Scenes with Berkshire Hathaway, Billionaire Charlie Munger, que foi escrito por Jeanette Lowe, e nesse livro é narrado que Munger deu esse conselho para jovens investidores, ressaltando a importância de acumular o primeiro capital. Depois disso, o poder dos juros compostos trabalha com mais eficiência e ele está 100% correto nesse ponto. Mas calma lá, que eu tenho uma coisa muito interessante e que pode mudar tudo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu já coloquei o link desse livro aí no comentário fixado, caso você tenha interesse de ler um livro em inglês ou queira examinar essa citação pessoalmente. Então, o link está aí no comentário fixado. Bem, portanto, o ano mais provável da citação registrada foi nos anos 2000, e isso daqui vai mudar tudo. Fica comigo. Afinal de contas, foi nesse período que Munger fez a citação. Então, vamos analisar o seguinte ponto. Veja só, existe uma coisa chamada inflação. Então, corrigido pela inflação, 100 mil nos anos 2000 realmente eram muito mais difíceis de atingir do que hoje. Afinal de contas, o salário mínimo era bem menor nos anos 2000 e hoje em dia o salário mínimo é bem maior. Então, teoricamente, é mais fácil de atingir 100 mil. Se você quiser ter noção da dificuldade que era atingir esses 100 mil, na famosa frase do Charlie Munger, você teria que corrigir esse valor à inflação. Então, os 100 mil daquela época equivalem a aproximadamente 182 mil dólares. A gente pode arredondar para 183 mil dólares. Isso em 2025, no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, os primeiros 100 mil que Charlie Munger menciona hoje corresponderia a um valor bem maior do que os 100 mil da época. Mas isso é para o americano atual. Porque, veja bem, se a gente trouxer para valor presente os 100 mil reais de janeiro de 2000 e corrigirmos pela inflação, ou seja, trazendo o valor líquido presente até o início de 2025, segundo os dados históricos do IPCA acumulado, a inflação foi de 340%, bem maior do que a inflação dos Estados Unidos no mesmo período. Então, corrigindo o valor, seria algo mais ou menos em torno de 440 mil reais. Então, se fosse citar essa frase, você teria que imaginar que realmente atingir 440 mil para a grande maioria dos brasileiros é uma baita dificuldade. Então, é por isso que Munger menciona que você deve andar de bicicleta, comprar comidas com desconto, utilizando cupons, fazer o maior esforço
para colocar a mão nesse montante, porque depois tudo vai ficar mais fácil. Entretanto, mesmo com toda essa inflação, o ponto é o seguinte: no nominal, realmente, depois dos 100 mil, tudo parece ganhar um pouco mais de força. Porque imagine dois investidores com rentabilidade de 1% ao mês, da seguinte forma: o capital inicial de 10 mil vai gerar um dividendo de 100, o capital de 100 mil vai gerar um dividendo de 1.000, 1 milhão, um dividendo de 10 mil, é óbvio. Então, com 10 mil, seu rendimento ainda é quase irrelevante comparado ao seu esforço para poupar. Então, você, pequeno investidor, eventualmente vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Já com 100 mil, os juros começam a trabalhar por você de verdade. Com 1 milhão, você já pode viver dos rendimentos em parte, depende do seu custo de vida. Mas entenda, quando você vê um dividendo um pouco maior, isso traz mais motivação para você seguir aportando, reinvestindo. Então, é uma marca ainda muito importante, mesmo considerando toda essa questão da inflação. Eu só estou gravando esse vídeo para poder bater nesse ponto da dificuldade que era atingir 100 mil reais naquele tempo ou 100 mil dólares no mesmo período. Então, hoje você consegue experimentar um pouco dessa dificuldade se você tentar atingir os 440 mil. Então, voltando ao assunto do nominal, depois dos 100 mil, você passa a pensar em fazer o dinheiro trabalhar. Os juros começam a te dar retorno visível mês a mês e você se motiva mais porque vê resultado real, R$ 1.000 ou mais só com o reinvestimento, especialmente para quem investe em ações, que tem alguns meses que realmente é um pouco mais fraco, entretanto tem alguns meses em que você vai receber 2, 3, 4 mil, porque algumas ações especificamente, elas vão te pagar mais. Então, elas deixam para pagar coincidentemente em algum período do ano. Claro, existem alguns intervalos em que os dividendos são mais fracos, mas naqueles meses em que os dividendos são mais fortes, você consegue reinvestir e é muito mais prazeroso. Então, depois dos 100 mil, você precisa fazer menos esforço para dobrar o patrimônio, porque para sair de 10 mil para 20 mil, talvez você precise suar por um tempo. Já para sair de 100 mil para 200 mil, os juros te ajudam um pouco mais, e de 500 mil para 1 milhão, o efeito da bola de neve é brutal. Então, sim, no nominal, depois dos 100 mil, fica mais fácil evoluir, sobretudo pelo fator psicológico, porque você se motiva mais, mas no ponto de vista racional, realmente, os juros compostos começam a trabalhar com um pouco mais de força. Então, mais uma vez, vale a pena lembrar que eu coloquei o link desse livro aí na descrição e no comentário fixado. Então, se por algum motivo você quer testar o seu inglês ou aprimorar o seu inglês e quiser ler um livro 100% em outro idioma, tá aí o link para você comprar o livro e eu tenho certeza que vai ser interessante. Então, mais uma vez, vale a pena mencionar que o vídeo do Bruno Perini é realmente muito bom e esse comentário adicional que eu fiz aqui nesse vídeo não invalida de jeito nenhum o conteúdo do Perini. Bem, muito obrigado se você chegou até esse ponto do vídeo e se você gostou, por gentileza, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição e não esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E agora eu recomendo altamente que você assista esse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender por que talvez você nunca deveria vender uma ação. É um vídeo muito interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!